Desintoxicar, harmonizar o funcionamento do corpo, equilíbrio. Essas são palavras-chave da culinária Ayurveda, que nasceu na Índia há mais de 5.000 anos e que ensina o preparo dos alimentos de forma racional e mostra que a comida também é um remédio. A convidada de hoje do Band Entrevista é um exemplo dessa ciência. Laura Pires é terapeuta e chefe de culinária ayurvédica. Olá, Laura, obrigada, viu, por você ter aceitado o convite aqui com a gente. Eu comecei falando sobre que você é um exemplo de sucesso dessa ciência da culinária e da medicina ayurvédica, porque essa ciência entrou para você na sua vida como uma alternativa de sobrevivência, até de sobrevivência, não é isso? É isso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Exatamente. Eu conheci o Ayurveda, que é essa medicina milenar, porque em 2006 eu tive um diagnóstico de uma desmielinização, que é mais conhecida como esclerose múltipla, e eu tive perda parcial dos movimentos, perdi parte da visão, tinha perdido parte da sensibilidade do corpo, e aí eu descobri um tratamento dentro da medicina ayurvédica que poderia me ajudar a regredir os sintomas e controlar e equilibrar, né, a doença. Mas você já tinha ouvido falar sobre essa medicina? Já tinha tido curiosidade sobre isso? Eu já tinha ido à Índia a passeio, e aí lá, na época, eu era casada e o meu ex-marido, ele tinha curiosidade, eu conhecia um pouco, e a gente conheceu uma clínica de Ayurveda na época. Eu não me interessei, olhei, mas não tive interesse, eu não tinha nenhum problema de saúde, eu era saudável e achava que estava tudo certo, achava que era saudável, na verdade. E aí eu já tinha ouvido falar, mas eu conheci mesmo a Ayurveda por experiência própria. Mas a filosofia da medicina Ayurveda parte por esse pressuposto também, porque às vezes as pessoas só procuram um tratamento, obviamente, quando os sintomas aparecem. E quando os sintomas aparecem, não quer dizer que ali você começou a ficar doente, né? Exatamente. O Ayurveda fala que as doenças, elas têm 6 estágios. E quando a gente está no 4º estágio, é que a gente consegue diagnosticar se utilizando dos meios da medicina moderna, como exames de sangue, ressonância, tomografia. Antes disso, a gente tem sinais, sintomas, e a gente costuma negligenciar, porque a gente acha que é uma prisão de ventre, uma dor de cabeça de vez em quando, a pele mais ressecada, sentir uma tontura de vez em quando. A gente acha que isso é normal, bobagem, que é normal. Hoje em dia as pessoas, sua mãe tem algum problema? Não, ela tem a saúde ótima. Ela tem diabetes, ela tem hipertensão, ela tem colesterol alto, mas isso todo mundo tem. E isso não significa que isso você está saudável. E muitas vezes as pessoas só têm esse estalo, como foi no seu caso, eu acredito, né? Quando se percebe realmente, não, eu estou doente, eu fui diagnosticada com uma doença. Você, quando você foi diagnosticada, você foi fazer um retrospecto e percebeu que ela já estava com você, essa doença já estava com você há mais tempo? Aí, quando eu comecei a observar melhor, porque o Ayurveda, como a medicina, não é uma medicina onde você vai substituir a medicina moderna por uma medicina de ervas. O Ayurveda não é uma medicina, não é uma medicina de ervas. As ervas também fazem parte do tratamento, mas tem mais a ver com estilo de vida, com mudança de hábitos, com escolhas. E aí eu comecei a me observar mais. E aí eu percebi que há mais de 3, 4 anos eu já vinha desenvolvendo sintomas que eram sintomas da doença. Agora, por que é importante aprender o que se come? Porque isso é um princípio também, né? Pro Ayurveda é tão importante quanto o que a gente come é a nossa capacidade de digerir. Pro Ayurveda, todas as doenças, elas começam o nosso trato digestivo. Se temos uma boa digestão, temos uma boa saúde. E a culinária, a alimentação dentro do Ayurveda tem como foco melhorar a nossa capacidade de digestão, favorecer o funcionamento da nossa digestão e dessa forma a gente poder absorver os alimentos de forma adequada, eliminar aquilo que a gente não precisa para que a gente possa ter mais saúde. E aí parte de saber escolher os alimentos e a origem desses alimentos seria também importante, né? Muito importante. Na verdade, a gente resgatar as nossas raízes, resgatar os nossos antigos hábitos de plantar, de saber, de conhecer
quem planta, trocar alimento. Então, é o resgate das nossas raízes, na verdade. Agora, a grande pergunta, é possível fazer tudo isso? Porque aí já é uma coisa de reeducação e até de mudança de cultura, digamos assim, atual das pessoas. É possível fazer tudo isso no meio de uma vida agitada, de uma cidade grande, onde tudo é difícil, tudo é complicado, é distante, tem trânsito, tem estresse. É possível isso? Não só é possível, como é necessário, porque é a prevenção, é o que a gente faz no nosso dia a dia que vai ser determinante para o nosso futuro. Se você quer ter um futuro com saúde, com equilíbrio, a gente tem que abrir mão de certas situações, de certos hábitos, e quando você começa a criar novos hábitos saudáveis, você se sente tão bem que isso deixa de ser algo complicado e tão difícil de fazer. É possível você fazer isso numa cidade grande, porque existem brechas que a gente, às vezes, do dia que você usa para ficar vendo televisão, coisas que não estão te trazendo nenhum benefício, ou você ficar fazendo outras coisas que não vão te fazer bem, e aí você utiliza para ler alguma coisa, ver alguma coisa que te ajude, respirar. Então tem como. Tudo depende de administração e de querer, na verdade. Exatamente. Né? Olha, a gente continua esse bate-papo aqui, não saia daí depois do intervalo. O Band Entrevista recebe hoje a terapeuta e chefe ayurvédica, Laura Pires. Laura, a gente estava falando aqui sobre, você falando como funciona todo esse sistema, porque não é só uma questão de decidir se alimentar de acordo com a culinária ayurvédica, né? Porque a culinária, a alimentação é um dos fatores que a gente utiliza para prevenir ou para tratar. Então, a gente fala em Ayurveda que para você ter saúde, a gente tem que cuidar de hábitos de horário para dormir, de horário para acordar, de fazer atividade física, de trabalhar de forma equilibrada, não excessiva, de olear o corpo, lubrificar o corpo e também se alimentar de forma adequada. Cuidar da mente, cuidar do espírito, isso tudo faz parte para você ter saúde. Então, seria, na verdade, uma rotina, né? A pessoa tem que se alimentar corretamente, mas aí o que é recomendado? Fazer yoga? Ou pode-se fazer outro tipo de atividade física? Pode fazer qualquer outro tipo de atividade física, observando a sua natureza, observando as suas características, a sua qualidade física, como que são os seus hábitos, para você determinar qual é o tipo de atividade física melhor para você. Pois é, mas aí eu acredito que é aquilo que é mais difícil para muita gente, tem que se desapegar de muitas coisas, né? Sim. E muitas vezes até do lado profissional, porque aí vai ter que impor limites na sua rotina diária, inclusive de trabalho. Com certeza, sem dúvida. Vai ter que mudar seus hábitos, e é esse o objetivo, porque a maior parte das doenças ela vai se desenvolvendo porque a gente vai repetindo hábitos que vão desestabilizando a nossa saúde. A gente fala em Ayurveda que não é porque somos parecidos geneticamente com os nossos pais que vamos sofrer das mesmas doenças que os nossos pais. A gente geralmente tem a mesma doença porque a gente repete hábitos, sejam de horários de dormir, sejam de hábitos de misturas e combinações de alimentos que não são adequados. Então, não é só questão genética, é questão de hábito também. Pois é, mas ao mesmo tempo existem muitas controvérsias, acredito, em relação a toda essa filosofia, porque existem pensamentos diferentes. E o que se contesta é que, como cada indivíduo é geneticamente diferente, como você mesmo está dizendo, apesar de ser comprovado que os alimentos têm, sim, são fatores importantes na mudança do quadro clínico de alguém, né, e tudo, mas se fala também que é preciso outros suplementos, que só os alimentos não seriam suficientes para poder mudar um quadro clínico, mudar algum diagnóstico, digamos assim. E daí entra a questão da medicina ortomolecular, que também segue essa mesma linha. Qual seria a diferença, assim, da ayurvédica para a ortomolecular? Dentro da Ayurveda, a gente não utiliza só os alimentos na linha de tratamento. Se é necessário, a gente vai usar compostos de ervas, medicamentos feitos com ervas naturais, ou fazer medicamentos com outras substâncias de alimentos, mas não é feito nada com substâncias sintéticas. Então, com a Ayurveda, a gente não vai tratar só com comida. A gente
também faz medicamentos, cápsulas de ervas para tratar algumas doenças. Às vezes, só com a Ayurveda não é suficiente. A gente pode se utilizar de meios da medicina moderna para complementar o tratamento. O Ayurveda não é uma medicina que vem para separar. Na verdade, é uma medicina que vem para somar. Às vezes, dentro de um tratamento ayurvédico, dentro de alguma patologia, não é possível tratar com a Ayurveda. E aí é orientado que esse paciente utilize a medicina moderna e a gente utilize o Ayurveda para diminuir os efeitos colaterais da medicação, para melhorar a capacidade de absorção desses medicamentos da medicina moderna e não como um tratamento único. Ou seja, não é radical, como muita gente pode imaginar que seja, né? Não. Agora, e outra coisa também, porque às vezes as pessoas acham, e as pessoas hoje em dia querem uma coisa muito imediatista. Tá sentindo uma dor de cabeça, quer tomar um remédio para passar a dor de cabeça em minutos, né? Tá sentindo dor em qualquer outra parte do corpo, quer tomar um remédio para passar aquela dor e aí também já esquece, né? Porque já passou a dor, já acabou o problema. A medicina ayurvédica também traz isso? Você pode tomar, tem essa coisa do imediatismo ou você tem que ter um pouco mais de paciência, digamos assim? A gente precisa se observar mais, porque a dor de cabeça ela não começou de um minuto para o outro, então precisa de um tempo para você poder voltar ao seu estado natural de equilíbrio. A gente pode sim usar algumas ervas, alguns componentes para poder reequilibrar o sistema de forma mais pontual e aí você continuar fazendo o que está fazendo, mas isso não é tratamento. Você pode ir no médico ayurvédico, ele pode te dar um remédio para dor de cabeça por um mês. Só que se você não mudar seus hábitos, a dor de cabeça vai continuar. E aí a gente não vai medicar você novamente. Vai fazer a transformação para que isso não se torne recorrente. O importante é o tratamento, na verdade. Agora, se pensa também que pode se imaginar que isso pode ser um tratamento caro. É caro? Caro? Tratamento ayurvédico, eu sempre falo para as pessoas que no final do mês a gente tem que fazer a conta. As pessoas falam, fazer alimentação ayurvédica é cara porque você tem que comer outros tipos de alimentos orgânicos. Que ser mais caros. Os orgânicos são mais caros, só que a gente está falando em prevenção, a gente está falando no que você está cuidando da sua saúde. É um bem, a saúde é um bem. Então, a gente não tem que fazer no final do mês a conta do supermercado. A gente faz a conta do supermercado, mais a conta da farmácia. E aí, quando você passa a ter uma alimentação equilibrada, a conta da farmácia não existe mais. E aí você acaba vendo que o custo é o mesmo. Até porque depois a conta no hospital vai ser bem maior, com Exatamente. certeza. A gente continua esse papo aqui com a Laura Pires. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, não saia daí. O Band Entrevista recebe hoje a terapeuta e chefe ayurvédica Laura Pires. Laura, a gente pode partir do princípio, então, que hoje em dia todo mundo está doente? A gente pode dizer assim? É muito radical dizer? A gente pode falar que as pessoas estão em graus de desequilíbrios mais exacerbados e a gente tem tendência a deixar isso e achar que é normal. Para você dizer que está doente já é... A gente fala, né, que a patologia são 6 estágios. Para você ter a doença já é um estágio mais avançado, mas que estão em desequilíbrios a ponto de desenvolverem patologias que, quando já é uma patologia, é mais difícil de você voltar ao seu estado de equilíbrio. Enquanto você podia manejar os seus hábitos, de vez em quando você pode sair, comer alguma coisa que não é boa ou não dormir de forma suficiente. Quando você está doente, aí você não tem mais negociação. Você tem que seguir hábitos mais rigorosos para você poder se restabelecer. Mas quem quiser começar, independente de ter algum problema já latente de doença, alguma coisa que precise buscar como alternativa, mas por onde começar? Porque não é fácil também fazer uma mudança total dessa sem digamos assim, um propósito específico, né? Poderia dizer que, para começar, a gente tem que começar a ganhar consciência e querer fazer as mudanças. Mexendo na alimentação, as pessoas têm bastante dificuldade em saber por onde começar. A primeira dica é comer comida de verdade. O que é comida? Comida é aquilo que são verduras, legumes, frutas. O Ayurveda não é contra o consumo de proteínas animais. Pode comer peixe, frango, diminuir o consumo da carne vermelha.
mas comer comida, não produtos alimentícios que vêm embalados, enlatados. E muito importante a rotina. Dormir suficiente, no mínimo de 6 a 8 horas, acordar cedo, fazer exercícios, lubrificar a pele. Então, mexer na rotina, começar a comer em horários adequados, quando você tem fome, comer somente quando você tem fome. Isso já vai trazendo mais benefício. E existem algumas dicasinhas também que eu vi que você pode dar também. Inclusive, você está dando neste livro aqui, né? O Sabor da Harmonia. Isso. É isso que você está lançando esse livro agora. Estou lançando, vim a Salvador. Inclusive aqui em Salvador, né? Que é a primeira vez que você está aqui. E tem algumas dicas, assim, coisas que a gente pensa que é o mais saudável. Como, por exemplo, comer primeiro a salada para depois comer o prato principal. E essa ordem não está correta. Pro Ayurveda, a gente não deve comer nenhum tipo de alimento cru antes da refeição. Por quê? Porque a tendência é que os alimentos crus, que geralmente a gente come, folhas amargas, o sabor amargo, a gente fala em Ayurveda que ele diminui as enzimas digestivas, as secreções digestivas, e isso vai fazer com que diga para o seu corpo que não vem mais alimento, que a gente não precisa mais comer. E aí, então, dá a sensação de saciedade. E aí, na verdade, nesse momento, que é no horário do almoço, que as pessoas comem a salada antes, ela não vai comer suficiente nesse momento e no final do dia ela vai estar com muita fome, porque ela não deu para o corpo aquilo que ele realmente precisava. Então, para o Ayurveda, as folhas, as saladas, a gente come misturado com os outros alimentos ou deixa para o final o sabor amargo, porque ele faz reduzir as secreções gástricas. Ela ajuda na digestão também, a salada. Exatamente. Na verdade, as saladas, as folhas verdes escuras, elas têm um sabor amargo. E a gente fala em Ayurveda que a gente tem que ter os 6 sabores na refeição. E o amargo, que é o predominante, amargo e picante, algumas folhas são importantes. E além disso, para o Ayurveda, se você começa comendo as folhas cruas, a tendência é que isso gere mais gases e aí vai prejudicar também o seu processo digestivo. Essa questão da digestão, de facilitar a digestão, também tem a ver com beber o líquido antes ou beber depois, que se fala muito que às vezes que beber líquido durante a refeição pode dar barriga, essas coisas. O foco da alimentação ayurvédica é sempre facilitar o processo digestivo, para que o nosso organismo não se desgaste tanto e a gente não envelheça tão rápido, as nossas células se regenerarem de forma adequada. E aí, quando a gente consome bebida, principalmente bebida gelada, isso diminui o nosso fogo digestivo, diminui o nosso fogo interno, e aí a gente não digere bem aquilo que a gente está consumindo. Então, a bebida gelada não é recomendada em nenhum momento do dia? Em nenhum momento do dia. Só em temperatura ambiente. Quando tiver quente, pessoas que têm o corpo mais quente, têm uma natureza mais quente, elas podem beber líquidos mais frescos, mas nunca gelado, bebida com gelo. Como a gente costuma colocar o gelo para ficar bem gelado num calor? Não. Consome substâncias, frutas que refrescam o corpo, como salsão, como pera, que são substâncias, água de coco, que refrescam o corpo sem diminuir o seu fogo digestivo e não prejudicar a digestão. Uma outra receitinha que eu vi é que a cachaça com limão e mel também facilita a digestão. A caipirinha ayurvédica que a gente chama, não cachaça. Não cachaça. Não vai, a gente não usa bebida alcoólica, né, nas refeições dentro do Ayurveda. Então é só um suco de limão com gengibre e mel, porque o gengibre ele estimula a nossa capacidade digestiva. Então nada de álcool. Nada de álcool. Quando eu li cachaça, eu falei, nossa, será? Não. Nada disso, tá jóia. A gente vai continuar esse bate-papo aqui com a Laura Pires no próximo bloco, um instantinho só. O Band de Entrevista de hoje recebe a terapeuta e chefe ayurvédica Laura Pires. Laura, você estava falando que está lançando esse livro aqui em Salvador pela primeira vez aqui. Aqui você traz algumas receitas também, é isso? Isso. O início do livro eu conto um pouquinho da minha experiência e um pouquinho da base da culinária e do Ayurveda como medicina e algumas receitas também, receitas práticas com ingredientes que a gente tem no Brasil, aplicando para essa sabedoria
sabedoria milenar. Agora, é possível se cozinhar de forma saudável, sem ser um autoconhecedor da gastronomia? Com certeza. São receitas simples. Dentro do Ayurveda, a gente preza pela simplicidade de como você vai preparar. Então, você não faz alimentos com combinações de muitos ingredientes. É o mínimo possível de ingredientes, aonde você vai usar a panela, fogão. No máximo, você vai assar alguns alimentos, cozinhar no vapor. É tudo de forma muito simples, com o mínimo de gordura possível e muita especiaria, porque os temperos, as especiarias, elas estimulam a nossa capacidade de digestão. Mas não são ingredientes difíceis de se achar? Não. Açafrão da terra, páprica, pimenta, cenoura, aipim, então feijão, arroz. Agora, quando alimentos. você tem tempo de fazer em casa? A dificuldade de quem come na rua? Tem que fazer em casa e levar para o trabalho para poder comer. E caso você coma na rua, procurar locais aonde façam preparações caseiras, que cozinhem com pouco óleo, que não usem aditivos, né, químicos, não utilizem corantes nos alimentos. Isso é muito importante. Isso tudo você trouxe para aqui, para Salvador, nesse workshop que você fez esse fim de semana? Exatamente. O objetivo desse workshop no final de semana na Ciranda Café foi exatamente apresentar o Ayurveda e fazer algumas receitas práticas da culinária ayurvédica com ingredientes locais. Para quem está começando mesmo? Para quem está começando, para um público leigo, para as pessoas poderem se cuidar. É aquela coisa de quem tem o interesse mesmo. Exato. Porque eu acredito que deve ser mais difícil convencer, né? Eu acredito de convencer, tem que ter uma coisa muito mais de consciência para quem não tem ou está buscando na Ayurvédica uma alternativa de algum tratamento, não? Exatamente. Específico, né? Geralmente as pessoas buscam a Ayurveda como uma última alternativa. Elas já tentaram tudo para poder reequilibrar o sistema e aí elas buscam a Ayurveda. Só que aí elas acabam descobrindo mais do que uma medicina para complementar o tratamento que elas fazem. Elas descobrem que existe uma maneira muito mais saudável de você encarar a vida em todos os sentidos. E assim, o que você passa também no workshop é que é a alimentação e todos os outros comportamentos que se deve ter ao longo da vida. Exatamente. Assim, junto com isso, né? Seria a prática da atividade física. Vocês recomendam também a acupuntura? Não, dentro do Ayurveda existem alguns profissionais que usam técnicas de acupuntura em marmas, mas é diferente, a visão é diferente, é um pouco... Eu não tenho muito conhecimento sobre a medicina chinesa, mas a gente também utiliza. Mas as massagens são recomendadas? As massagens são os principais procedimentos utilizados no Ayurveda para a gente poder tratar. Que tipo de massagem? Porque hoje em dia a gente vê vários tipos, né? Uma variedade muito grande. A massagem ayurvédica, existem vários tipos de massagem de acordo com o problema que você tem ou que você quer prevenir e pelo seu biotipo. Então a gente dentro do Ayurveda tem uma massagem que é a Abhyanga, que é uma massagem com muito óleo, onde você faz uma oleação intensa, e você tem massagem como massagem Udvarta, né, que a gente chama, que é uma massagem com óleo e pó. Então as pessoas que são mais oleosas, têm mais retenção de líquido, ganham mais peso, a gente faz massagem com pó para poder ativar a circulação e ajudar a perder peso. As pessoas que são mais magras, são mais secas, a gente orienta uma massagem com muito óleo para poder lubrificar a pele. Agora, então é específico para quem quiser começar, se deve se começar buscando conhecimento, obviamente, sobre a medicina, sobre a filosofia, ou se pode procurar um especialista, um médico específico na medicina ayurvédica? O ideal é que, se você tiver ao alcance um médico que... Hoje a gente só tem no Brasil um médico ayurvédico, temos médicos brasileiros formados em medicina moderna e que se especializaram em Ayurveda, e aí se você tiver acesso é importante para você ter uma orientação específica, porque o que você vai encontrar na literatura, nos sites a respeito de Ayurveda, são dicas e orientações gerais. Para o Ayurveda a gente não trata patologia, a gente trata a pessoa que apresenta um desequilíbrio. Então não existe regra, se você tem dor de cabeça, você fazer esse tratamento. Você observa a pessoa que tem dor de cabeça e quais os hábitos, qual é a rotina, qual é a alimentação que levou ela a ter esse tipo de sintoma. E a gente trata essa pessoa e não a doença. Até porque cada pessoa é diferente, pessoa é diferente da outra, e o motivo da dor de cabeça
pode ser os mais variados. Exatamente. Então, a gente trata a pessoa em desequilíbrio, não a doença. Quem quiser encontrar seu livro... Acho que tem em todas as livrarias aqui de Salvador, na Livraria Cultura, vocês podem encontrar, que é da editora Rocco, Sabor da Harmonia. Laura, obrigada, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos, muito interessante. E acho que serve aí de reflexão para muita gente, né? Quem não se interessar por agora, pelo menos, assim, um estalozinho de que pode ser um momento, foi dada a dica. Obrigada, viu, Laura? Obrigada a você. O Band de Entrevista de hoje termina aqui para você.